E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, videocast semanal do site Formiga Elétrica. E hoje acompanhado aqui por Daniel Fontana, Rafael Ranieri. E hoje vamos falar sobre uma HQ brasileira, Inário Nacional, de Marcelo Quintanilha. Bom pessoal, se vocês não chegaram a ler essa obra Inário Nacional do Quintanilha, podem ficar tranquilos que a gente não vai falar spoilers, a gente vai falar da obra como um todo, tá? Bom, o Inário Nacional foi publicado há pouco tempo pela editora Veneta, né? O Marcelo Quintanilha, que é o roteirista e o artista do quadrinho, ele já escreveu Talco de Vidro e Tungstênio, duas obras que receberam ótimas críticas, tanto do público quanto dos críticos. Inclusive internacionais, né? Inclusive internacionais, prêmios verdade? Na França, né? Em festivais conceituados. Bom, só para começar falando, né, aí uma crítica ao que aconteceu com o mercado dessa arte, que é a nona arte, que é os quadrinhos, que é o seguinte, antes você ia na locadora, né, que dor, né, daí isso. Antes você ia na locadora... Pior que você é o mais novo aqui, né? Pior pra nós, né? Antes você ia na locadora e tinha lá as categorias, né? Então você tinha lá os filmes de ação, comédia, terror, ficção, drama, enfim. E tinha a categoria cinema nacional, né? Ser nacional, ser brasileiro é um gênero, né? Que até os anos 80 era até uma subcategoria de pornografia, né? Porque... sim. Na cabeça da maioria das pessoas continua sendo ainda, né? E agora pega nos quadrinhos, daí vira muito mais grave, porque além de quadrinhos nacionais ficarem já num nicho, algo bem restrito, né? Não tá lá nos holofotes das prateleiras, ainda assim, quadrinhos que não são de super-herói, eles ficam escondidos, né? Então, quando fala de, você gosta de quadrinhos? Gosto, já imagina que é só uma coisa de super-herói, né? E quando você pega histórias de dramas, tem coisas incríveis feitas, né? Então, um dos motivos por a gente ter escolhido Inário Nacional é justamente isso, além de não ser um quadrinho de super seres, mega poderosos e tal, é uma história sobre pessoas comuns e é brasileiro e com uma qualidade que não deixa nada a dever para quadrinhos internacionais. Então vale a pena a gente jogar uma luz nessa obra. Essa reflexão que você fez sobre o mercado nacional de quadrinhos, ela se reflete até na própria trajetória do autor, porque a gente falou, né, das obras do Tungstênio e do Talco de Vidro, e junto com o Inário Nacional, que são essas lançadas pela Veneta, mas o autor ele já está publicando desde os anos 80. A primeira graphic novel mesmo dele foi publicada em 99. Então, assim, mostra que o mercado ele ainda está engatinhando. É porque a gente está passando por esse boom de quadrinhos agora, em que a gente tem quadrinhos e se fala de quadrinhos e a gente tem um monte de programas, um monte de gente falando sobre o assunto e cria essa ideia de que, nossa, os quadrinhos estavam escondidos em algum canto e agora a galera descobriu. Não, o mercado de quadrinhos ele sempre foi dificílimo, principalmente no Brasil, era coisa assim, praticada por alguns heróis de resistência, né? Um tempo atrás eu fiz a resenha de outro quadrinho da Veneta que eles lançaram, que é o Afrodite, Quadrinhos Eróticos, que na verdade é uma compilação de alguns autores brasileiros que trabalharam nos anos 70, e o prefácio, ele fala muito sobre isso, ele fala, olha, a gente tinha que se matar para publicar quadrinhos no Brasil, e era um negócio assim, de galera que gostava mesmo, porque o retorno era pouco ou nulo. Não, o McCarthy imprimia em casa, comprou impressora para imprimir em casa. Pois é, então assim, não é que assim, o mercado está em expansão, ele está em expansão, mas ele está muito longe de se firmar ainda, está muito longe. A gente está passando por um bom momento em que a gente tem algumas boas editoras trabalhando nesse sentido, a gente tem a própria Veneta, né, que lançou o Inário do Quintanilha, a gente tem a Nemo, a gente tem a própria Panini, às vezes está investindo em uma ou outra coisinha mais diferente além dos regulares, mas mesmo assim é um mercado que ainda está muito longe de se firmar, então a gente tem que celebrar mesmo, tá vendo autores como Quintanilha sendo reconhecido e tendo obras como essa do Inário Nacional, que é de fato muito boa, como o Guga disse, não deixa nada a dever para grandes autores europeus, por exemplo, que são mais autorais, e valorizar, né, cara? Sim. Aliás, a gente tem que comentar também nessa questão do mercado a questão de tiragem, né? Porque, cara, se a gente for comparar preço e tal, é claro que uma obra dessa é bem mais cara do que um gibi regular da Panini. E nós aqui mesmo, a gente tem que fazer a autocrítica, que é a primeira HQ nacional.
que a gente está falando, né? E não foi por falta de oportunidade, na verdade é que, sei lá, que nós temos uma massa muito grande de coisa gringa, de coisa ali, sabe, na fila para falar, porque é o que mais chega aqui, né? Por incrível que pareça, né? Mas é o que a gente estava falando agora, né, cara? Por exemplo, se você pega o que eu mencionei, os quadrinhos europeus, que tem essa característica mais autoral, por exemplo, na escola franco-belga, que tem alguns dos melhores autores das histórias das HQs. Que ganhará um programa oportunamente. Por favor, né? Estamos devendo isso já faz tempo. Mas o Brasil, ele está descobrindo ainda esse aspecto autoral dos quadrinhos e, mais importante do que isso, ele está trazendo grandes autores, gente. Você pensa no próprio Quintanilha, você pensa nos irmãos Moon e Bach, também no Day Tripper é um negócio fenomenal. Você tem uns caras do tipo Rafael Albuquerque, Danilo Beirute, sabe? Gente muito boa, cara. Gente muito boa publicando coisa muito boa. Então, a gente precisa, acho que o nosso dever, inclusive como comentaristas de quadrinhos, a gente que trabalha com esse tipo de coisa, eu acho que é nosso dever ajudar para que esses autores se firmem de uma vez, não só no cenário nacional, mas também internacional como grandes autores, e possibilitar outros novos talentos aparecerem para que essa tradição de quadrinhos no Brasil se firme de uma vez por todas e que a gente possa comparar a qualidade das nossas HQs com a qualidade dessas escolas europeias e americanas. Bom, entrando um pouquinho já no Inário Nacional, Inário Nacional não é uma história única, tá? Um compilado aí de seis histórias curtas. E assim, elas não têm ligações diretas, a não ser que todas elas falam de dramas que são vividos silenciosamente pelos personagens, né? E quando a gente fala desses personagens, é até engraçado, né? Quando a gente diz a palavra personagem, a gente já entende, opa, então um personagem é algo criado para uma dramaturgia, ele tem um background, ele tem uma jornada, ele vai ter uma mudança, né, ao longo da trama. Aqui não, aqui é um pouco diferente. Por quê? Porque a gente vê que a gente só enxerga esses dramas dos personagens, né? Essas histórias, elas não têm uma jornada, até algumas têm uma jornada, só que não é a jornada como a gente entende uma jornada de personagem, né? Com ponto de virada e tal. Não, é trabalhado um drama desse personagem e é engraçado como você conhece ele, né? Até na resenha que eu fiz do quadrinho, que você pode conferir aí no post, eu comparo as histórias do Inário Nacional como um fractal, né? Então você olha um aspecto, uma característica, e você consegue aprofundar até, e assim, ser infindável, né? Você não vai chegar no fim daquilo. E mesmo assim você não vê esse ser humano como um todo. Às vezes você nem sabe o nome do personagem de quem você está lendo a história, e mesmo assim você conhece ele como ninguém conhece. Mas ao mesmo tempo você não sabe nem a profissão dele. Então é uma coisa muito complexa e ao mesmo tempo, não simplória não seria a palavra, mas... reconhecível, né? Isso, é reconhecível. Você... É fácil de se assimilar, né? Exato. De você se identificar. É porque o conceito e a ideia dos capítulos, eles se sobrepõem à narrativa, né? Então, normalmente é o inverso. A narrativa e os personagens dessa narrativa, eles expõem conceitos e ideias. Aqui não. O conceito, a ideia é que traz um personagem ou uma narrativa que o representa. Quando eu li a HQ... tanto é que eu estava até comentando aqui antes da gente gravar, a primeira referência que me veio na cabeça foi Nelson Rodrigues, tanto por tema quanto por estilo de escrita, porque não são capítulos, são crônicas, né? O Quintanilha, aliás, ele faz isso muito bem, porque eu li também o Tungstênio e o Talco de Vidro, e ele escreve, ele faz quadrinhos na melhor tradição literária brasileira, que é essa tradição do cronista. E ele cria pequenas histórias que expõem conceitos. E esses conceitos são pesados, porque isso também é uma característica do autor. Ele fala sobre o brasileiro comum, ele fala sobre o brasileiro médio e as vicissitudes que nós vivemos no nosso cotidiano, aquelas coisinhas que ficam escondidas, aquilo que a gente põe, até fazendo uma analogia a um dos capítulos, as coisas que a gente esconde sobre as nossas máscaras, que são as máscaras sociais. O indivíduo, ele se esconde atrás da sua persona pública. E como eu disse, eu não gostei da HQ, mas eu não gostei, é aquele não gostar bom. Eu não gostei por um bom motivo, porque tal qual Nelson Rodrigues,
me incomoda. É um bom incômodo, é uma HQ provocadora, porque ela fala sobre temas que são muito pungentes, que são muito incisivos, mas de uma maneira cotidiana que faz com que você pense, podia ser eu. Eu penso muito, eu me identifiquei principalmente com a primeira. E aqui tá até fazendo uma autocrítica, né? Existe um personagem que tem essa namorada, embora a namorada seja meio que a protagonista do primeiro capítulo, e esse sujeito ele é absolutamente egocêntrico e ele só se importa com as coisas que ele quer e só a maneira como ele pensa que é válida, né? Isso fica muito claro. E eu lendo aquilo eu fiquei pensando, eu também não calo a boca, eu faço isso com as pessoas, eu falo, puta, e eu pensando na minha namorada eu falo, puta. Então, sabe, é aquela coisa de você pegar uma obra de arte e você já levar um soco na cara logo de início porque você se identifica com o personagem e a pior parte do personagem. Então, me incomoda profundamente. E o fato de me incomodar é bom, porque eu não tenho dúvidas de que é exatamente essa a intenção do autor. O que a gente tem aqui, quando você falou do fractal, falou do tipo de visão que a gente tem muita metáfora, né? Mas ao mesmo tempo que, conforme o Rafael tinha falado, do drama reconhecível, do negócio corriqueiro e tal. A gente tem uma fusão de poesia com naturalismo que é realmente contundente e, sabe, para usar a mesma palavra que você usou, incisiva, né? A própria história, né, que dá título ao volume é um negócio assim fora de série, não só na arte, mas principalmente pelas características que eu acabei de falar. E uma história em particular que me chamou muita atenção, cara, foi a última, porque ela tem muita coisa, a questão lá do acidente do ônibus e tal, ela tem coisas que não são ditas, elas são comunicadas absolutamente pela arte, né? Inclusive uma coisa assim que vai tocar um assunto que é até, sei lá, um tabu para a maioria das pessoas, assim, que é a forma como um integrante de minoria se sente dentro da sua própria minoria, né? Isso não é uma coisa fácil de se falar, principalmente aqui, sim, com o tipo de patrulha ideológica, com o tipo de chato politicamente correto que a gente encontra todos os dias, seja na vida real, seja na internet, né? Enfim, essa última história para mim era um negócio assim de bater palmas. Cara, a linguagem perfeita de quadrinhos, sabe? Você tem texto, mas você tem imagem, as duas se fundindo, mas uma não atropelando a outra. Essa coisa o texto não fala tudo, a imagem não fala tudo, elas juntas, elas não são eloquentes, elas deixam um subtexto eloquente. Ela não mostra um ponto de vista, né? Um olhar. Ela consegue ser os dois ao mesmo tempo. Então o Rafael falou, poxa, eu poderia estar numa dessas histórias. Todos poderíamos estar nessas histórias, assim como o cara do lado no ônibus, no metrô poderia estar. Então é assim, o Inário Nacional, ele tanto te dá uma tela, uma multitela com várias câmeras de várias pessoas, então você é um voyeur lendo o Inário Nacional e ao mesmo tempo você está abrindo um espelho, né? E às vezes na mesma história, né? Então, e é até engraçado que você lendo o Inário Nacional, como você falou, poxa, eu me sinto mal porque você se identifica com o pior traço dos personagens e ao mesmo tempo você também enxerga eles em outras pessoas que você conhece e você fica até meio assim porque ele está despindo o personagem, né? E o pior, ele deixa o personagem nu, não a nudez física, mas aquela nudez assim interna, assim, a gente está vendo os dramas mais internos dos personagens, os mais profundos, né? Então, a gente tem histórias aqui que falam de abuso sexual, tanto de pessoas que foram abusadas, quanto de pessoas que abusaram. E assim, ele não mostra como um vilão, meu Deus, o cara abusou, não, mostra o drama que ele está vivendo, assim. E você se sente mal, e a arte ela te deixa, porque isso é outra coisa, a arte ela não é gráfica, assim, então a história de abuso sexual não tem uma cena do abuso, né? Você se sente mal de outras formas, então tem uma parte até que ele mostra várias setas, né, numa história, e você olha aquilo, você fica perdido, assim, porque você não sabe o caminho trilhar, ou seja, você não tem que caminho trilhar, né? Você falou, né, não existe nada explícito, mas eu acho até que em particular na própria Inário Nacional, acho que se fosse explícito ia ser menos pesado, porque a imagem, essa coisa da lagarta e das larvas, que eu não quero dar spoiler, é melhor você ver, até porque não dá para explicar, você precisa ver, ela cria um ranço, a palavra é essa mesmo, ela cria um ranço que você se sente enojado,
sabe? Você se sente enojado. E esse sentimento de nojo, ele se mistura com um conceito que a narrativa traz, e ao término dela, se você não se sente incomodado, se você não se sente incomodado, procure um psiquiatra, porque tem alguma coisa muito errada com você, porque é pesado, cara, assim, é contundente. E do ponto de vista da HQ, como você estava falando, isso é muito bom, porque o próprio autor, eu li uma entrevista dele, ele disse que as principais inspirações dele são o Mário Filho e o Mário de Andrade, e aqui eu comparei ele com o Nelson Rodrigues. Mas, apesar de tudo, é uma HQ que não tem como não ser uma HQ. É o que você estava mencionando. A imagem, ela trabalha junto com a narrativa, e as duas são um mero veículo para ideias e conceitos se exporem. Então, assim, é uma obra que em outro formato, em outra mídia, não poderia acontecer. Então, a gente também tem que louvar esse aspecto, porque o Quintanilha, ele ajuda as HQs a se firmarem como HQs e não somente como um subproduto da literatura ou qualquer coisa parecida, que é um discurso que a gente também sempre faz aqui, que tem que ser evitado. Aliás, aproveitando para fazer uma crítica também recorrente, que vai na contramão de, por exemplo, muitos autores do imenso mercado americano, que hoje fazem storyboard para cinema, né? A narrativa é tão vívida que você imagina aquilo transcorrendo como se fosse vida real. Mas não como cinema, de você bater o olho e falar, nossa, isso aqui é um storyboard de filme, eu imagino isso num filme grandiloquente, blá blá blá. Não. É muito mais a questão de você, justamente por causa daquilo que a gente tinha falado, de ser reconhecível, né? Você talvez até lembre de alguém, né? No caso, você pensou em você mesmo, né? No caso, né? Que diz muito sobre os meus problemas. E o que é bacana, cara? Isso também é uma sessão. Muitas vezes a gente já chegou aqui e falou não só de um filme, ou de uma HQ, ou de um livro. A gente falou, nossa, isso aqui é uma grande sessão de terapia para o autor, né? Aqui eu acho que é a via inversa. É uma grande sessão de terapia para o leitor, né? Pelo seguinte, vamos supor que alguém, um amigo ou um conhecido viesse contar uma história semelhante a essa que aconteceu com ele, né? O que acontece? Você pode ter toda a empatia do mundo, mas ali, como a pessoa está te procurando, você se sente numa posição um tantinho superior, né? Nossa, a pessoa está se abrindo comigo e tal. Então isso dificulta um pouco essa visão assim mais empática, por assim dizer, né? Essa forma de você se colocar dentro da narrativa, que aqui funciona perfeitamente, né? É o velho embate desses autores críticos brasileiros, não apenas o Quintanilha, mas o próprio Nelson Rodrigues e outros autores muito críticos da história e da cultura brasileira, é o velho embate desses artistas contra o mito do homem cordial brasileiro, né? Isso é importante a gente mencionar porque você falou, porque é uma HQ muito incisiva, principalmente se a gente for contrapor ao pensamento do politicamente correto, a essa chatice que existe hoje em dia. E, apesar de tudo, ela é uma HQ politicamente correta porque ela trata de temas que precisam ser tratados, mas da maneira como eles precisam ser tratados. Assim, o Quintanilha, aí eu pego o que o Guga falou também, ele expõe essas vísceras do cidadão médio brasileiro, do cidadão comum brasileiro, mas ele não faz nenhum tipo de julgamento moral. Nós somos, em alguma medida, e isso não é vergonha nenhuma falar, nenhum de nós aqui é perfeito, nós somos também, em parte, em algum momento ali dentro, esse cidadão médio. Então, essa crítica que ele está fazendo também é uma crítica a nós. Então, é uma sessão de terapia, porque a gente tem que confrontar esses problemas, mas a gente também tem que ter a humildade de se sentir criticado, de ver ali que não são as vísceras de um cidadão conceitual brasileiro, esse homem cordial. Não, somos nós. Nós estamos ali. Nós temos isso em nós. E enquanto ele tiver motivo para escrever coisas assim, e enquanto nós nos identificarmos com esses personagens, é porque esse problema existe. E ele precisa ser falado, ele precisa ser tratado, ele precisa ser exposto. E de novo é até engraçado a gente usar o termo personagem, né? Que o personagem dentro da dramaturgia, ele tem lá uma função, ele é uma emulação de várias situações e ele, no caso de um filme, em 2 horas, no caso de um livro, naquele determinado número de páginas, ele vai passar uma jornada e a partir daquilo você vai ter a noção completa. Aqui você tem uma visão muito afunilada. Mas é um engraçado, né? Porque
por mais que você não se aprofunde na vida como um todo dos personagens aqui no Inário Nacional, a única diferença que eles têm aqui pra gente é que aqueles são feitos de papel e a gente aqui somos feitos de carne e osso. Porque de resto é aquilo e machuca. Dói. Isso machuca. E ajudado, uma coisa que a gente estava quase terminando o programa sem falar, os diálogos são absolutamente realistas, né? Um problema que eu encontro em vários autores nacionais, assim, às vezes a história é muito boa, mas ele erra em alguma caracterização por conta do diálogo, sabe? Aqui não, aqui tudo funciona perfeitamente, né? A gente lembra de uma história, ou melhor, a gente não, eu lembrei de uma história tá no livro de roteiro do Doc Comparato, que ele tinha escrito uma cena, a repórter que chegava numa pessoa que morava na favela e tal, a condição era muito, muito precária ali, e a repórter perguntava, a cena era a seguinte, a repórter perguntava para ele, nossa, mas como vocês conseguem, né, viver aqui e tal? E aí a resposta do outro personagem, não, dona, aqui a gente não vive, aqui a gente sobrevive. Beleza, parece absolutamente funcional, só que o Doc Comparato encontrou o Mário Lago e mostrou isso. Aí ele falou, não, isso não funciona. Aí ele falou, tá, então como seria? Ele falou, o diálogo correto seria, não, dona, aqui a gente não vive, aqui a gente vai levando. E aqui é uma lição que, não sei se o Quintanilha teve acesso a esse livro do Doc Comparato, mas a lição está completamente assimilada, né? Em algum lugar ele deve ter aprendido isso, né, cara? Porque, afinal de contas, ele só tem contato com os melhores, né? Ele só usa a referência dos melhores, então... Bom, pessoal, hoje a gente falou sobre Inário Nacional, HQ do Marcelo Quintanilha, publicado pela editora Veneta. Acesse nosso site formiguaelétrica.com.br, se inscreva no nosso canal no YouTube, acesse o nosso Facebook, Twitter, Google Plus e Instagram. E é isso aí, pessoal. Até semana que vem.